Olá, boa noite. Estamos começando mais um AGCast. Hoje, episódio de número 24, com o tema Diferentes categorias de mundos habitados. Meu nome é Rafael, estou aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam suas dores a alguém compadecido. Se alguém o busca, honrando a sua pequenez com o tesouro pela confiança plena, detenha-se a escutar para atender. Um silêncio feito de entendimento significa participação cristã na agonia alheia. Seja o coração que escuta ajudando. Chico Xavier. Profundo, né? Bonito, achei muito bonito esse texto. Então, da minha parte, boa noite a todos. Gaspar, daqui de Itapema, com mais um ESDcast. E a minha frase é da Bíblia. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Epístola 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Muito bem. É a lei maior de que Jesus Verdade. veio para nos ensinar, né? Sem dúvida. Amarmos uns aos outros. É verdade. Então tá, vamos fazer uma pequena oraçãozinha para começar a nossa aula bem acompanhado? Vamos lá. Então tá. Vamos fazer um minutinho de silêncio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe, que nos envie seus espíritos de luz, que nos abram a mente, que nos ajudem a entender, a explicar. Que Deus envie também ao lado de cada um dos nossos ouvintes o seu mentor espiritual, que ele também se sinta reconfortado para aprender e para estar absorvendo os ensinamentos sobre a doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, tema de hoje, diferentes mundos habitados. Então, O que temos para falar? é a pluralidade dos mundos habitados, né? Exato. Então, vamos fazer um pequeno comentário a respeito do que se ouve falar e do que realmente acontece. A ciência, como todos nós sabemos, só vai dar o seu aval quando conseguir comprovar, né? Exato. Então, como eles até hoje não comprovaram a existência de vida em outros mundos, a ciência continua dizendo que somente a Terra é habitada. Apesar deles não descrerem por completo, né? Eles continuam buscando porque devem acreditar que exista vida lá fora, né? A busca deles é essa, Exato. né? A busca constante deles é essa. Uhum. Mandando sondas, mandando naves tripuladas, espiões, não é espiões, como é que é? Telescópios de muita potência, mas até hoje não conseguiram ver nenhum extraterrestre, né? Nenhum marcianozinho eles conseguiram ver, né? E a busca deles não é nem por marciano ou vida inteligente, né? Eles querem pelo menos encontrar um planeta que tenha condições de ter vida microscópica. Sem dúvida. Né, por enquanto essa é a busca deles, não é nem para buscar uma vida inteligente. Então, a nossa doutrina, a doutrina espírita, acredito que seja a única doutrina que traz esses ensinos e comprova, como nós podemos nas próximas aulas trazer, diálogos de espíritos que vivem em outros mundos e que vieram conversar principalmente na época da codificação da doutrina espírita, eles vieram trazer a sua contribuição, dizendo como vivem, como são outros mundos. Então, prometemos que na próxima aula a gente vai trazer alguma coisa desse diálogo, nome dos espíritos que vieram trazer essas informações. Sim. Mas o que importa para nós e para a nossa aula de hoje é que a doutrina espírita ensina que todos os mundos são habitados.
E é interessante a gente começar a pesquisar sobre esse assunto, e lendo a nossa apostila, tem algumas frases que diz mais ou menos assim: será que Deus ia criar todo esse aparato aí no universo, estrelas, planetas, luas, sóis, somente para que os terráqueos possam olhar para o céu e se admirar? Uhum. Pois Deus não faz nada que seja inútil, não é verdade? Sim. Tudo que Deus criou tem uma utilidade. Então a doutrina prega, é um ensino dado pelos espíritos, que há outros mundos habitados. Aí a pergunta poderia se dirigir para o lado bíblico, né? Sim. Lado bíblico. E Jesus, naquela famosa passagem de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, quando ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, e o que realmente Jesus quis dizer com esta frase, né? O que estava por trás dessa afirmação de Jesus? Na verdade, Jesus, nesse momento, enunciou o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Muitas moradas são as diferentes categorias de mundos, e a casa do Pai é o universo. Nessa mesma linha, a gente podia comentar que estava falando em off, né? Sobre a quantidade de moradas que existe lá fora. Na aula passada, no nosso post da aula passada, não sei se o pessoal clicou, nós colocamos dois vídeos na verdade. Um que mostrava o quanto a Terra era pequenininha, que é o Pálido Ponto Azul. É um texto famoso do Carl Sagan, que foi um dos que subiu ao espaço, né? Aquela foto que foi tirada, na verdade, para quem não conhece, para quem não viu, se eu não me engano, eu não lembro o nome do telescópio agora, ele estava saindo já estava ultrapassando a barreira da nossa galáxia, estava saindo fora da nossa galáxia, e era a última oportunidade que eles tinham de tirar uma foto do planeta Terra. Então eles viraram o telescópio para trás, né, em direção ao planeta Terra, sem saber se ia dar certo ou não, e tiraram a foto. E aí saiu aquela foto que está naquele vídeo, todo aquele texto bonito do Carl Sagan. Ali a gente vê o quanto é pequeno. E no outro vídeo que a gente postou, tinha a quantidade de estrelas e galáxias que existem no nosso planeta. Então, são da ordem de bilhões de galáxias, e dentro de cada galáxia da ordem de bilhões de estrelas. Então, acho que quando Jesus se referenciou, como você disse, que na casa do meu pai há muitas moradas, ele se referenciava a isso. Como a nossa doutrina ensina que cada globo é habitado, de uma maneira ou de outra, então nós temos bilhões de mundos habitados espalhados por esse universo. Então, eu acho que é aí que Jesus se referenciava as muitas moradas da casa do Pai. Com certeza. Eu vou ler aqui a parte do Evangelho completo, né? Que Jesus fala lá no capítulo 14 de João. Então Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Olha que interessante. Se assim não fosse, eu teria dito. Sim. Então Jesus reafirma, né, categoricamente, tem muitas moradas na casa do meu Pai. E na sequência diz assim: pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, com esta afirmativa, fica muito claro, né, que Jesus estava dizendo para todos que muitas moradas na casa do meu Pai. Então vamos imaginar o céu. Se o céu existisse como muita gente imagina, um lugar só de beleza, só de... Como que vai ter muitas moradas na casa do meu Pai? Como pode ter um só céu, né? Exatamente. Um só como lugar pode ter... para o qual você vai. É verdade. Então, se a gente raciocinar, isso que é importante na doutrina espírita, quando a gente fala de fé raciocinada,
Então, se a gente usar o raciocínio, você vai chegar a uma conclusão que tem lógica quando os espíritos nos ensinaram que muitos mundos são habitados. Uhum. Jesus afirmou isto, né? Sim. Jesus deixou muito claro nas muitas moradas do meu Pai. Eu só não sei, eu gostaria até de saber qual é a interpretação que tem outras religiões sobre essa afirmação de Jesus. Até se alguém estiver nos ouvindo e saiba qual é, por exemplo, a interpretação dos católicos ou dos luteranos a respeito disso, que escreva ou poste no nosso post. Eu realmente fico curioso, porque Jesus é tão claro que não deixa asa nem para você interpretar o que ele está falando. É Tá verdade? claro, né, a Muito mensagem. claro. Há muitas moradas, né, há muitos mundos por aí afora onde são habitados. É verdade. E ele quis ser tão enfático no que estava dizendo, que ele diz, né? Se assim não fosse, o Volo teria dito. Sim. Uhum. Já teria, com certeza, não, o planeta Terra aqui é o único que está Único. habitado e daqui você só tem um único destino, que é o céu. Ou não é? Naqueles filme que você postou, se quem nos acompanha pegou o link, colocou lá e foi ver, e a gente imaginar que nós somos um pixel dentro desse universo, Uhum. e como diz lá o locutor, né, que tudo que existe de conhecimento dos habitantes da Terra está ali naquele pontinho minúsculo. Exato. A gente só não diz que é insignificante porque, né, como já falamos, Deus não criou nada inútil, né? Uhum. Tudo que Deus fez e que Deus criou tem uma utilidade. Uhum. Esse nosso universo, ele é tão fantástico, tão fabuloso, tão grande. Quando a gente fala de infinito, você não tem como definir o infinito, Sim. né? E não tem fim. Então, o que se falar em termos de bilhões, trilhões de galáxias, de estrelas, tudo isso é possível, sim. Por que não? Sim. Pois o universo é infinito, ele não tem fim. Uhum. E assim, comentando ainda sobre o tamanho do nosso universo, eu penso que Deus faz as coisas tão perfeitas, tão ajustadas, que os planetas e as galáxias são tão distantes uns dos outros que acho que cada mundo evolui por si só, né? Sem a interferência de outro mundo mais evoluído. Interferência, a gente sabe que tem interferência espiritual, mas eu digo uma interferência mais física, mais de um ser, né? Sim, Mais orgânico, né? De fato. A galáxia mais próxima que tem da nossa, da Via Láctea, é a sim. galáxia de Andrômeda. Tava pesquisando um pouquinho antes. A galáxia de Andrômeda está distante da nossa mais ou menos 680 mil anos-luz. Você tem noção do que é isso? Não dá nem para, não dá nem para pensar, né? Tu calcula assim, a luz viaja a 360 mil quilômetros por segundo. Por Num segundo. segundo, 360 mil quilômetros. Imagina tu viajando nessa velocidade por 680 mil anos. 1000 anos. 1000 anos. Se tiver alguma Nesta máquina que velocidade. possa, Ou seja, se tiver alguma máquina que possa fazer essa conta, né? é. É só pegar esse valor, multiplicar por 60, por 24, Uhum, por 365, por uhum. 680 mil. Exatamente. E você É vai um ter mais ou menos a número. distância aproximada em quilômetros da Verdade. próxima galáxia, da que está mais perto. Ou seja, então se tem vida, como o homem está procurando, ETzinho, que nem a gente costuma ver em filme de Hollywood, se tem isso mesmo, eu acho que tá quase que impossível para o homem chegar lá, né? Eu acredito que na evolução que o homem está hoje, eles não vão chegar a descobrir, sabe? Exato. Talvez mais evoluído, menos corrompido, porque o nosso mundo, infelizmente, é um mundo de corrupção. Uhum. Talvez Deus permita que se descubra vidas em outros planetas, mas acredito que não no estágio que a Terra está, sabe? Exato. Exato. Eu acho que é mais fácil algum outro planeta descobrir a gente. Ah, não tenha dúvida. Com certeza. Principalmente os mais evoluídos, né? Exatamente. Exatamente. Eu penso que tudo isso tem um propósito, né? Deus não ia colocar uma distância tão grande entre mundos assim habitados à toa. Eu acho que é aquela história, né? O planeta Terra tem que evoluir com as suas próprias pernas,
né, com o seu próprio povo que está aqui habitando, e para chegar no mundo de felicidade. Os espíritos estão nos ajudando, sim, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Temos Sem dúvida. o nosso poder de decisão para onde seguir. Então acho que eu penso que o universo é tão grande por esse sentido, né? Deus não faz nada à toa. Não, nada que Deus criou é inútil, né? Uhum. Quando nós estamos falando de mundos habitados, de outras civilizações, de outros mundos, né? Uhum. Então a gente tem que falar sobre uma certa classificação desses mundos. Kardec E fez um pouco isso, né? na nossa apostila, tem uma frase que diz que, evidentemente, não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados. Uhum. Porém, Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Uhum. Então, Kardec classifica os mundos em primitivos, de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Os primitivos, obviamente, que nós podemos entender e falar sobre eles, porque já fomos primitivos uma vez, né? Sim, sim. Quando Deus nos criou e nos deu a oportunidade da vida, a gente nasceu em um mundo primitivo. Acho que temos aí exemplo o homem de Neandertal e os outros homens das cavernas que viveram nesse mundo, né? Sim, aquelas civilizações antigas, né, que a gente vê na história, os indígenas, aqueles lá da Austrália, Os aborígenes. Os aborígenes. Então, todo esse povo são um povo que ainda não saíram do primitivismo. Mas eles vão sair, né? Porque tudo caminha para a evolução, né? Exato. Tudo. Então, os mundos primitivos, que é as primeiras encarnações do homem, e que nós certamente já passamos, porque não estaríamos hoje em vias de passar para o mundo de regeneração, se já não tivesse passado pelo mundo primitivo, né? E também ensina a doutrina que não necessariamente nós vivemos a nossa primeira vida na Terra. Nós podemos ter vivido já em outros mundos, em outros planetas. E mesmo na fase de mundo de provas e expiações, mesmo assim nos ensina a doutrina que nós não necessariamente vivemos todas as encarnações no planeta Terra. Podemos ter vivido já em outros planetas. Então o mundo primitivo é isto, né? É aqueles destinados às primeiras encarnações da alma, e ele tem uma vida totalmente material, né? Quem viveu no mundo primitivo e quem tiver que encarnar novamente no mundo primitivo, lá é somente o material. Onde acho que prevalece mais um instinto quase que animal, né? de sobrevivência, né? Do que o senso moral, né? É verdade. O senso moral é muito, muito pouco e quase inexistente. Quase nulo, né? Então, mundos como esse, as paixões são soberanas, né? Sim. Mas tudo tem que evoluir, como nós estamos evoluindo. Então vamos para mundos de provas e expiação, que é o segundo na classificação de Kardec, né? Que é a Terra, é onde nós estamos. Estamos no mundo intermediário, né? Estamos aqui, sofrendo, convivendo com o mal. Sofrendo, que eu digo, porque a gente tem as nossas vicissitudes, nós temos as nossas dificuldades, tanto morais quanto pessoais, né, que são as doenças, são as dores. Tudo isto é em função do mundo que a gente vive. Ah, mas então eu sou um azarado ter nascido nesse mundo? Coisa nenhuma, não, né? Coisa nenhuma, nós estamos vivendo no mundo que nós merecemos. E precisamos viver, né? E precisamos viver. Exato. Porque não fomos, como diz assim, perseverantes o bastante em outras vidas para nos melhorarmos, para já estarmos habitando em mundos melhores. Então nós temos vivendo aqui porque merecemos, porque temos que expiar as nossas faltas. É uma passagem, né? É um ponto obrigatório para todo mundo. É como uma criança que está aprendendo, que está na escola. Ela tem que passar por todas as fases até chegar na formatura dela. Nós também iniciamos lá no mundo primitivo,
evoluímos, estamos no mundo intermediário de provas e expiações. Em mundos como o nosso, existem outros, né, semelhantes à Terra. O mal e o bem convivem ainda, né? Na Terra, Os seres ainda estão procurando se achar. Ora tem dias felizes, ora tem dias tristes, porque é a característica, como você mesmo falou, do próprio mundo em que a gente está habitando. é verdade. Então, no nosso mundo, é triste a gente ler e escutar isso, mas o mal sobrepuja o bem no mundo de provas e expiações. E não é difícil de você comprovar isso, né? É só ver tanta maldade que existe no mundo, tanta desordem, né? Verdade. Mas não é só aquele mal físico, é o mal moral também. Então a gente tem que pensar que tem muito mal que é feito no nosso mundo de provas e expiações, que é decorrente do pensamento da humanidade. Sim. E desses pensamentos, muitas coisas se concretizam. E quando já falamos em outras aulas, né, que Jesus ensinou o orai e vigiai, é nesse sentido, né, que nós devemos de vigiar o nosso pensamento, que já falamos também, ele se materializa, né, e pode até não se concretizar, mas se você pensou o mal já foi feito. Não pode não ser que não foi feito para aquela pessoa a quem você dirigiu um pensamento, mas foi feito para ti. Tu fez o mal para você mesmo. Então nós vivemos nesse mundo por isso, porque nós somos ainda muito imperfeitos, né? Vivemos aqui nesse mundo, mas o mundo ele está arrumando para o mundo de regeneração, né? Que é o próximo, que é o né? próximo. Eu não sei onde é que eu escutei isso e eu achei bastante interessante. O mal, ele só existe, se a gente parar para pensar, pela omissão do bem. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Quando o bem resolve aparecer, o mal desaparece, na mesma hora. Né? É porque ele não vai ter mais espaço. Ele né? nunca, o mal, ele só prevalece quando o bem não faz nada. A hora que o bem se mexe, o mal desaparece. Ele é tão hétero, ele é tão fraco, que qualquer ação do bem faz o mal desaparecer. Né? O mal nunca vai vencer o bem. A diferença é que a gente ainda vive num mundo em que as pessoas ainda são muito omissas em relação a isso. Né? Em relação a própria caridade que Jesus pediu para a gente praticar tanto, amar o próximo como a nós mesmos. O homem ainda está numa fase muito egoísta, eu penso. É nessa hora que ele está se omitindo em fazer o bem. E, na verdade, muitas pessoas, eu acho que 95% das pessoas desse planeta não são efetivamente más. Não estão lá matando e assassinando. Mas não fazem o bem, né? E eu não sei o que tanto é pior. A hora que as pessoas se derem conta disso, começarem a praticar mais o bem, esse planeta muda da água para o vinho. É verdade. Tem uma outra frase que diz que o mal só existe porque os bons não são melhores. Na essência é a mesma coisa que tu falou, né? Exatamente isso. A mesma coisa que tu falou. Veja bem, a Globo tem um quadro ali no Fantástico, em que eles estão colocando pessoas idosas, pessoas, esses caminhantes que dormem em bancos, são atores. E os atores chegam e começam a esculachar essas pessoas. Eu vi a propaganda, mas não cheguei a assistir o quadro. É muito interessante. Tem pessoas que passam, olham e vão embora. Tem outras que sentam nos bancos, ficam ali olhando. Se omitem. E outras que chegam lá e vão tirar satisfação com aqueles que... E por incrível que pareça, quem mais se condói do sofrimento alheio são as mulheres. Sim. Com certeza. São as mulheres. Aí então depois o repórter vai, né? Claro. Quando a coisa às vezes começa a ficar feia, como ficou na semana passada, uma pessoa lá queria até bater na cuidadora do velhinho, aí os repórteres chegam. Claro. Aí eles vão entrevistar aquela pessoa que interferiu, mas vão entrevistar também aquelas que estavam ali olhando. Por que se omitiram? Daí uns dizem, pois eu estava olhando, se mais alguém fosse tomar atitude, eu estava a fim de ir. Estava a fim de ir, mas não foi. Exato. Estava ali se omitindo. Exato, é aquilo que eu falei. Se omitindo.
Até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Hum. Se a pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem, ela terá alguma cobrança sobre isso. E a resposta é meia dura, sabe? Uhum. Diz que nós somos obrigados a fazer o bem no limite das nossas forças. Olha aí. E seremos responsabilizados por todo o mal que acontecer por falta do bem que deixamos de fazer. É bem É sério. bem sério. Isso vale Bem para sério. todo mundo, né, cara? Sem dúvida Quantas vezes alguma. deixamos de fazer o bem ou por comodidade, por não querer se incomodar, Coisas do tipo, né? não, isso aí não é Não comigo, não vou me é. meter, Ou né? assim, tu arranja uma desculpa para si próprio do tipo, não, não, tem gente que vai cuidar disso, eu não preciso me incomodar, Uhum, entendeu? Aí você meio que acalma a tua consciência, mas tá mascarando o problema só. Acontece muito disso. acontece. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho então do próximo mundo, né? Sim. Queres falar aí? O próximo mundo são os mundos superiores, né? Que a gente já tinha comentado, né? Eu E, acho que é o de regeneração de agora, né? regeneração? Eu achei que nós estávamos falando dos mundos intermediários. Então, o mundo de regeneração é o próximo passo do planeta Terra, né? Isso. A gente vai sair desse mundo de prova e expiação e vai passar para o mundo de regeneração. Neste momento, o mal vai começar a ceder, né? Porque já não vai ter mais lugar para aqueles que estão cristalizados no mal, né? É um Certo. mundo, é um mundo em que os que são maus por vontade própria, pela essência da maldade, já não vão ter mais lugar. Eles já terão sido degradados do planeta, já terão ido para outro planeta inferior, né? Um planeta mais bruto. E aí vão sobrar justamente esses que nós estávamos comentando. Vão sobrar nós assim, que a gente se omite de fazer o bem, mas ainda precisa aprender a fazer esse bem. Então, vai ter gente assim o mundo não vai se tornar um mundo celestial do dia para a noite. Então, o planeta, a fase de regeneração do planeta, vai ter pessoas que ainda vão tropeçar, ainda vão falhar, vão reencarnar Isso. várias vezes ainda nesse planeta de regeneração, mas já vai ser um planeta muito mais sereno, muito mais tranquilo, né? Do que o que a gente está vivendo hoje. É um planeta é um momento de transição, né? Intermediário, né? Intermediário. A regeneração, inclusive, na própria literatura espírita, ela não é um período muito longo. Não vão ser milhares de anos nessa era de regeneração. É meio curto, então é, vai ter um período em que as pessoas vão estar se adaptando, vão ter novas chances de polirem os seus últimos defeitos, digamos assim, Uhum. para daí sim entrar num mundo já de superior, de felicidade, né? Sem dúvida. E veja bem, estamos falando de mundo intermediário, então é como tu disse, ele não pode ser a permanência nesse mundo muito longa, porque são aqueles espíritos, né, que vieram de um mundo de provas e expiações, que passaram numa certa prova. Uhum. Porque aqueles que não foram aprovados, como tu falou, foram degradados. Quando desencarna, não encarna mais nesse planeta. Exatamente como ocorreu com Capela, né? Com capela. Capela Bem foi, isso foi mesmo. exatamente isso. Chegou num ponto em que o planeta tinha que evoluir e Sim, quem estava lá estava atrapalhando, os que estavam lá ainda permanentes no mal, permanentes na maldade. Então tá, vamos tirar esse povo daqui, vamos jogar em outro lugar, ou seja, tá aqui na Terra. aqui na Terra. E Capela evoluiu, tornou-se um planeta evoluído, né, de felicidade. Evoluído. Evidentemente, a gente sabe, esse povo que estava lá em Capela, e acho que a mesma coisa vai acontecer aqui com a Terra, eles não vieram para cá completamente ignorantes, completamente Não, nus de seus conhecimentos. Então, eles trouxeram sim toda a bagagem de crescimento e evolução que Capela já tinha. E, quando encarnados aqui, ajudaram o povo que já estava aqui, que já estava num primitivismo, como a gente comentou, a evoluir, né? A gente tem exemplos claros aí de civilizações antigas com conhecimentos absurdos de matemática, de astronomia, de construções,
E de onde é que veio esse conhecimento, né? É verdade. Então a É gente verdade. sabe que veio desses espíritos que encarnaram aqui com essa inteligência. E aí sim, eles tiveram a oportunidade de reencarnar várias vezes, talvez agora uns devem ter voltado. Eu estava ouvindo aquele O Pode Ser, né, com Haroldo, Uhum. eles falavam disso. É provável que alguns tenham voltado para a capela, já tenham conseguido evoluir, porque sente saudade do lar, né, Sim, invariavelmente vão sentir saudade. E é provável que outros tenham permanecido por aqui justamente para continuar ajudando. é verdade. É bem isso mesmo. Uhum, Então, isso já está acontecendo com os habitantes do planeta Terra, né? uhum, Esses tidos como maus, que são espíritos inferiores, quando desencarnam, eles já não estão mais voltando a reencarnar na Terra. uhum. Mas eu volto a falar, não é só aquele mal, aquele espírito que pratica o assassinato, o roubo, o estupro, não. São aqueles espíritos também que têm a sua deficiência moral. Uhum. São inteligentes, né? Uhum. Pessoas formadas, com faculdade, com especialização, mas eles só têm o intelectual desenvolvido. O moral ainda está muito a desejar. Sim. E como eles praticam o mal, e não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, a nenhum político, mas o exemplo que a gente tem são dos políticos que desviam verbas de hospitais, de alimentação, da Sim. saúde. Sim. Sim. Então, essas pessoas são inteligentes, estão com seu intelecto Com desenvolvido, certeza. mas o moral não está. É, Então, imagina. para eles também não vai ter mais vaga aqui nesse mundo. Uhum. Eles vão ser aqueles espíritos como foram os de Capela quando vieram para cá e trouxeram a outros mundos menos evoluídos a evoluir. Uhum. Porque já no mundo de regeneração não tem mais lugar para eles. Não tem mais como eles sobreviverem no meio das pessoas que têm o moral já um pouco mais desenvolvido e eles vão querer corromper Ah, com aquele certeza. povo, né? Com Então certeza. não, volta lá, começa a tua liçãozinha de novo, Uhum. volta lá para o primeiro ano, Uhum. ajuda os irmãozinhos que estão lá, porque você é inteligente, tu tem capacidade, mas vai aprender É, também a desenvolver o moral. verdade. É quase, a gente vira e mexe, compara a vida do ser humano como uma grande escola. Acontece isso na escola também. Não tem aquele aluno que está lá só aprontando, só fazendo pirraça e maldade. O que eles fazem? Expulsa da escola. Expulsa, rebaixa, né? Rebaixa, vai para outro lugar, né? E Vai procurar outro vai mundo, procurar né? outro mundo e vai acontecer a mesma coisa aqui com a gente. É verdade. Vamos rezar e torcer para que a gente esteja aqui nesse mundo de regeneração, né? Nós temos que torcer para que a gente seja um dos Dos escolhidos, né? escolhidos, exatamente, porque vai ser muita gente degradada desse planeta, com certeza. Bom, então vamos falar um pouquinho mais agora do próximo mundo, porque nesse mundo de regeneração, você já falou, o mal continua, Uhum, a gente ainda vai tropeçar, ainda vai reencarnar, mas ex- enfim, já demos um passo a mais, né? exato. E o próximo são mundos ditosos. Neste, houve uma mudança significativa. O bem sobrepuja o mal. Uhum, Às vezes, bem, são mundos ditosos, mas o mal ainda está ainda lá. tá lá. Já O é? mal já mais polido, né? Porque aqueles Sim, mais terríveis, digamos assim, foram degradados no período de regeneração, né? isto. Mas ainda vai ter o mal. Uhum, Pensa, é um mundo ditoso, uhum, já é um mundo bem evoluído, mas o mal ainda está lá, uhum. ainda persistindo. Então, nesses mundos, onde o bem sobrepuja o mal, já deve ser um mundo muito bom de viver, muito feliz, porque o mal está bem fraco, Sim. porque está se preparando para o próximo passo, né? Uhum, Então, nesses mundos superiores, né, o bem sobrepuja o mal, e lá na frente, os mundos celestes, não existe mais o mal, sim. né, que é o próximo, na classificação de Kardec, seriam os próximos mundos, né? Sim. Então, o que a gente tem que lutar e batalhar aqui nesse nosso mundo de provas e expiações? Sempre pugnando pelo bem, sempre. Nós não temos outra saída se a gente quiser ir viver em mundos melhores. Nós não temos outra receita para melhorar o nosso espírito a não ser o bem, a caridade, o amor, o perdão. Uhum. São virtudes que, infelizmente, o homem ainda tem muita dificuldade de praticar, né? Verdade.
Muita dificuldade. Perdão, então, é de uma dificuldade enorme. Extrema, né? Extrema, isso é verdade. Todo mundo tem esse problema. Grande maioria tem problema com o perdão, mas não temos saída. Uhum. Se nós não aprendermos a perdoar nessa vida, a gente volta. Se não aprendeu as virtudes necessárias, você volta de novo. Exato. Então, quando você tem a consciência de que o quanto mais rápido eu começar a praticar essas virtudes que o Cristo ensinou, mais rápido eu vou evoluir. Uhum. Não vou ter que voltar de novo com a mesma situação, né? Convivendo com as mesmas pessoas a quem eu fiz mal ou quem me fez mal, com as mesmas pessoas que eu tenho necessidade de pedir perdão. Então, né? Quando você tiver esse discernimento, você já começa a praticar nesta vida. Sim. Porque Jesus tem uma frase que diz que reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Isso quer dizer enquanto você está aqui. Exato. Porque depois que você for para o mundo espiritual, lá você, infelizmente, tu não perdoou, você não praticou bem, não praticou a caridade. Então retorna, meu filho, volta lá de novo. Uhum. As lições são as mesmas. Uhum. Né? Você volta lá, vai aprender novamente como é que é o bem, como é que é o perdão, essas virtudes todas que são necessárias para a gente poder evoluir. Exato. E interessante, estava aqui na própria apostila, fala, uma curiosidade, né? À medida que você vai evoluindo, vai passando pelos mundos, a matéria encarnada vai se tornando mais étérea, né? Mais sutil. Uhum. Nos mundos celestes, o divino, já não há mais matéria, né? Não. Já é apenas uma vivência apenas espiritual. Isso. Eu não faço ideia do que seria um corpo menos denso do que o que a gente tem, porque a gente não né? Mas é mais ou menos isso que a doutrina nos fala. À medida que vai evoluindo, você vai tendo um corpo menos denso e mais maleável, né? Vai se depurando, Exato. Né? O exemplo que a gente tem de um mundo celeste, de um habitante do mundo celeste, é Jesus. É Jesus. Eu acho que é o único que passou por aqui, né? É o único. Uhum. Neste planeta é o único. Uhum. Ninguém jamais pisou esse planeta Terra com a luz, a evolução que Jesus tem. Uhum. Não vamos dizer teve, né? Porque ele tem, né? E interessante, como é que é isso? Para quem leu O Nosso Lar, não sei se tu lembra, pai, dos habitantes do nosso lar, eu acho que só a veneranda e o governador, né, que tinham tido a oportunidade de estar com Jesus, na presença física dele, assim, para tu ver como não é fácil chegar lá, né? E porque assim, ó, Jesus, o espírito do tipo de Jesus, ele tem uma luz muito intensa. Uhum. Então, se você não tiver luz suficiente também, você nem consegue ficar na frente dele. Exato. Tanto que estudamos na doutrina que Jesus teve que se preparar por mais de 1000 anos para poder vir à Terra. Uhum. Tamanha é a luz que ele tem, né? Uhum. Então, realmente não é qualquer espírito que pode se aproximar de Jesus. Exato. Tem que evoluir muito, né? Muito, exatamente. É isso que eu estava querendo dizer. Mas um dia todos nós estaremos junto com Jesus. Uhum. Porque assim ele disse quando falou das muitas moradas da casa do meu pai. Uhum. Eu me vou preparar o terreno, né? E depois volto para buscá-los para que vivam comigo. Então, ele estava dizendo que todos nós um dia estaremos no mesmo nível de evolução, né? Assim como a gente sabe, Jesus um dia esteve no nosso nível de evolução, né? Deus não criou nenhum ser, a gente aprende, já de luz, já evoluído. Todos foram criados simples e ignorantes. Todos. E passaram por um processo de evolução. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Pode ser que Jesus tenha passado extremamente rápido, pode sim, mas passou também pela mesma condição da gente, até chegar na condição de governador do planeta, né, e esse espírito de luz que ele é. Então, é possível sim, e todos vamos chegar ao mesmo nível que Jesus está hoje. E aí não vamos nem imaginar quantos milhões ou bilhões de anos Jesus utilizou para chegar no nível de evolução que está, sim, né? Aí não vamos nem pensar nisso. Não. Aí a conta é longa.
Aí nós vamos se perder aqui na nossa Sim, conversa. bobear a gente até desanima no meio do caminho, porque nós temos bilhões de anos no caminho Pela frente, pela é frente verdade. ainda. Muito bem, o último mundo, então, que a gente só tinha que falar, já estamos falando, são os mundos celestes, né? Exato. Mundos onde espíritos como Jesus Uhum. vivem, trabalham sempre, porque nenhum espírito vive na ociosidade. Esses espíritos que habitam mundos celestes cumprem ordens de Deus, Uhum. como Jesus veio aqui, cumpriu uma missão dita diretamente de Deus para ele. Uhum. Então, como a gente tenciona um dia estar lá, né? Uhum. Gente, vamos nos melhorar, viu? É difícil, claro que é difícil, mas é possível fazer o seguinte: cada um faz a sua reflexão e enumera alguns defeitos que temos, que todos nós temos. E faz um propósito. Bom, eu tenho esse defeito aqui, X. Eu vou melhorar neste item. E batalha e luta para melhorar aquela deficiência. Sim. Transformar aquilo em uma virtude. Porque nós pegarmos todos os nossos defeitos e ir batalhar tudo junto para a gente melhorar, ele fica bem mais difícil. Fica mais complexo. Fica bem... Porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, Uhum. né? A gente é vaidoso, tem uns que são narcisistas, porque é a vaidade pura. Uhum. Outros, infelizmente, têm a língua solta, falam demais. Uhum. E a gente, todos nós, se você fizer uma análise, você vai saber exatamente que tipo de defeito que mais te incomoda. Exato. Então, a nossa sugestão é essa. Faça a sua reflexão, escolha um dos defeitos que a gente tem, porque a gente não tem só um defeito, não. Uhum. Se fosse só um, a gente nem estava mais nesse mundo. Não, com certeza. Lute e batalhe para corrigir aquele defeito. Uhum. E com certeza a gente vai ter sucesso, né? Ah, com certeza. Aí alguém pode perguntar, mas tu faz isso? Eu faço. Eu já fiz um propósito de melhorar em 3 itens que eu me considero frágil. E estou batalhando por isso. Muito bem. Estou batalhando. Não é fácil porque tu não consegue isso da noite pro dia. Às vezes tu perde uma vida fazendo isso. Perde não, você ganha uma vida se você estiver fazendo isso. Deixa eu reformular minha frase. É verdade. Porque o simples propósito de você tentar se melhorar já te faz uma pessoa melhor. Já faz uma pessoa melhor. Pode ser que tu não consiga nessa vida, mas tu vai conseguir numa próxima ou numa próxima. E esse esforço já é extremamente bem recompensado. E assim, nós temos que levar em consideração que nós temos um espírito protetor ao nosso lado. Uhum. Esse espírito protetor, o que ele mais quer é nos ajudar. O que ele mais deseja é que a gente peça a ele, reze para ele, e peça para que ele interfira nos pensamentos, para que sejam bons, para que ele nos ajude a depurar o nosso espírito, para que ele esteja sempre perto de nós. Ele adora isso porque ele tem uma missão junto de nós, Sim. Dada por Deus. E a missão do espírito protetor é nos conduzir para o bem. Então a gente tem que usar realmente esse argumento e pedir para que o nosso anjo de guarda, que você pode chamar do que quiser, né? Uhum. Anjo de guarda, espírito protetor, guia, enfim. Ele não se importa, ele não se incomoda que você dê o nome que quiser, desde que você acredite que ele está contigo e reze por ele e peça a ajuda dele. Sim. Mais alguma coisa sobre mundos? Eu acho que era isso, né? Nós tínhamos que acrescentar na aula de hoje. Como a gente sempre fala, né? É uma passagem bastante superficial de cada mundo, só para ter a ideia de que eles existem, quais são seus tipos, né? E na próxima aula, como você falou, vamos tentar trazer alguma coisinha um pouco mais profunda, ou profunda não digo, mas algumas informações mais curiosas, né? Eu vou trazer. Para as pessoas terem noção do que é ter uma comunicação de um outro mundo e, né? Para a gente passar aqui. Então é algo bem superficial. No nosso material, de novo, tem as referências bibliográficas, fontes de consulta, livros para as pessoas irem atrás e se quiserem se aprofundar. É bem interessante, vale a pena pesquisar. E reforçar mais uma vez aos que nos acompanham e que estudam conosco, que a gente está sempre à disposição para perguntas, questionamentos, ajuda que quiserem nos dar.
informações. A gente está sempre de braços e coração aberto para esse tipo de coisa, né? Os canais, você sempre tem divulgado, né? Quer que eu fale? Isso, fala novamente aí. Nós temos 3 canais, né, onde a gente está sempre olhando. Nosso e-mail, esdcast@esdcast.com.br. O nosso Facebook, que é o facebook.com/esdcast. E o Twitter, @esdcast. Segue a gente lá, manda pergunta que estamos sempre dispostos a ajudar. É verdade. Aqueles que a gente tem contato pelo Face, que somos amigos, também, se quiserem se comunicar conosco por ali, Sim, também vamos responder com toda certeza e com muita alegria no coração. dá um curtir na nossa página lá do Facebook e aí cada vez que a gente publica uma aula, a gente posta lá um aviso, dá de colocar comentários lá no aviso, põe perguntas lá sobre o tema, comentário do que achou, que a gente vai estar sempre olhando e pronto para responder. Com certeza. Então, que a gente tinha se proposto a falar, nós falamos, né? Vamos então encerrar a nossa aulinha de hoje, né? Muito bem. Então eu vou fazer a prece final. Queridos irmãos, queridas irmãs, de ideal espírita, que nos acompanham, que estudam conosco, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, esse Deus que nos criou, esse Deus maravilhoso, que nos provê de todas as nossas necessidades, esse Deus que nos perdoa, esse Deus que está junto de nós, na nossa vida, que nos criou e que espera por nós, espera pela nossa evolução, pelo nosso caminho pelo bem. Querido Deus, Pai amado, nosso muito obrigado por tudo. E a Jesus, o Mestre de sempre, o companheiro de todas as horas, te agradecemos, Jesus, pela tua doutrina, pelos teus ensinamentos, pela tua ajuda que tem nos dado. Nosso muito obrigado aos nossos espíritos amigos que nos acompanham, que se fazem presente no dia da aula e que aprendem junto conosco. Também agradecemos a sua presença, estejam sempre conosco. E assim, agradecidos a Jesus e ao nosso Pai Maior, nós encerramos a nossa aula de hoje. E como sempre, rogando a Ti, Mestre amigo, que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre dentro de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, acho que era isso, né? Era isto. Meu boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Então tá, meu boa noite. Só para lembrar rapidinho, o tema da próxima aula é mundos transitórios. Isso, vamos falar somente sobre isso, Somente né? sobre mundos transitórios. E então, nos vemos na próxima aula. Boa noite para todo mundo e até a próxima.